agora. Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Hora da UENG. Diferenças, distinções, desigualdades. A escola entende disso. Na verdade, a escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos, tornando aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e hierarquização. A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres, e ela imediatamente separou os meninos das meninas. Concebida inicialmente para acolher alguns, mas não todos, ela foi, lentamente, sendo requisitada por aqueles ou aquelas aos quais havia sido negada. Os novos grupos foram trazendo transformações à instituição. Ela precisou ser diversa. Organização, currículos, prédios, docentes, regulamentos, avaliações iriam, explícita ou implicitamente, garantir e também produzir as diferenças entre os sujeitos. É necessário que nos perguntemos, então, como se produziram e se produzem tais diferenças e que efeitos elas têm sobre os sujeitos. Eu sou o professor Mauro Franco, da UENG, Unidade Carangola. Este foi um trecho do livro Gênero, Sexualidade e Educação, da autora Guacira Lopes Louro. E a introdução do nosso programa Hora da UENG de hoje, onde a gente recebe aqui convidados muito especiais da nossa universidade e também de fora dela. Então hoje eu estou aqui com o professor Jairo Barduni. Bom dia, Jairo. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. Estou aqui também com os estudantes Yusuf e Raquel. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Mauro. Bom dia a todos. E também com o professor Pedro, professor aqui da escola Melo Viana, da nossa cidade de Carangola. Bem, para a gente começar a conversar sobre esse tema, eu queria ouvir do professor Jairo, não é? Jairo, esse tema é um tema que você trabalha há algum tempo, e ele recentemente teve aí uma aprovação, de um projeto de pesquisa, seu projeto de atuação na escola também. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, como que ele nasce, foi aprovado agora, conta para a gente. Então, professor Mauro, o projeto, que visa trabalhar com possibilidades didáticas com educação sexual na escola, ele foi escrito no ano de 2022, eu submeti ele a um projeto do PAPQ, que é uma modalidade nossa lá da universidade de pesquisa. O projeto ele foi aprovado para poder ser trabalhado esse ano, no ano de 2023. E aí, como eu já tinha uma parceria bacana com a escola Melo Viana, inclusive com o professor Pedro, que está aqui com a gente, eu resolvi continuar seguindo uma linha que eu já tinha de trabalho na escola e trabalhar esse ano com não só o professor Pedro, mas também com mais duas professoras, que são professoras que trabalham com turma do 5º ano. E o objetivo é esse, o objetivo do projeto é pensar oficinas, que tenham ali um cunho lúdico, da prática didática, para poder levar alguns assuntos que são assuntos relacionados à educação sexual para trabalhar com as crianças. Os assuntos são respeito às diferenças, diversidades corporais, trabalhar também com uma proteção em relação a um possível abuso sexual, também trabalhar com a questão das diferenças relacionadas às brincadeiras, entre outras atividades que possam vir aí a somar nesse intento, nesse objetivo que é levar uma prática que envolva a educação sexual para dentro da escola. Então é um projeto aí com um compromisso público, uma discussão importantíssima, com uma discussão cada vez mais tocada pela sociedade brasileira e que a gente precisa enfrentar, enfrentar para seguir tocando em temas que, por mais que possam ser complexos, não podem ser negados, eles têm que ser enfrentados. E o projeto vem em ótima hora, então, É um projeto aí que tem uma amplitude legal, que ele conta com estudantes
da graduação que vão atuar, conta também com o professor Pedro, que é da Escola Estadual Melo Viana. Então é um projeto de larga extensão, né? Prevê a universidade, prevê também escolas. É um projeto que traz um debate público importantíssimo. Para a gente começar a compreender, então, esse tema, né, da educação sexual nas escolas, né, nessa idade mais nova, como que para a gente começar esse bate-bola entre nós aqui, né? O que as legislações educacionais falam desse assunto hoje? Como que a lei, Jairo, começando por você, aborda esse tema da educação sexual nas escolas? Bom, então, Mauro, primeiramente é importante dizer o seguinte, né, que embora, igual você mesmo já mencionou, que é um assunto polêmico, enfim, é um tema polêmico, mas é um direito, né, e isso aí está na lei. É um direito garantido tanto para crianças quanto para adolescentes. Então, se a gente for pegar um conjunto da legislação educacional brasileira, a gente vai encontrar especialmente, né, nos parâmetros curriculares nacionais, na LDB, inclusive na própria Constituição Federal, né, tendo em vista que as legislações da educação brasileira seguem, né, inclusive ali a própria Constituição Federal, né, os direitos garantidos. Então, a gente tem, aparece, né, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, existem os temas transversais. Entre esses temas transversais, exatamente, os PCNs. Então, nós temos PCNs que trabalham com a questão de saúde, de meio ambiente, e também temos um PCN que foi pensado, elaborado, escrito, né, que aborda a orientação, é preparado para poder, para o professor, ele ler, né, e se preparar para trabalhar com discussões relacionadas à orientação sexual, educação sexual na escola, sexualidades. Então, começa por aí, né, por um parâmetro próprio que já é uma base interessante para orientar, né, a escola a como pensar um projeto, como pensar aulas, né, como pensar uma prática voltada para esse assunto. Além disso, né, a gente também tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também traz ali, né, nas suas em seus incisos, né, também esse direito, né, ao trabalho, né, e a orientação em relação à educação sexual, inclusive para a proteção mesmo de crianças e adolescentes. Então, ou seja, a gente tem um conjunto, né, que é um conjunto legalizado mesmo, que que acaba garantindo para a escola esse direito de trabalhar com esse assunto. Então, às vezes, algumas pessoas podem dizer assim, mas não compete à escola o trabalho trabalhar com esse assunto, discutir sobre sexualidade, educação sexual, gênero. Não, muito pelo contrário. Se a gente tem leis que garantem isso, né? É porque a escola deve, inclusive, seguir essas leis. São leis que estão dentro desse arcabouço aí de legislação educacional para que a escola tenha essa garantia, né? Essa segurança de poder trabalhar e de que ela não está fazendo nada ilegal, nada fora, né, do que do que essas legislações cobram, né, e pedem de trabalho das escolas. Exato, ou seja, há o respaldo jurídico e legal hoje para esse tema ser trabalhado e ser enfrentado. E a escola, enquanto espaço de formação dos estudantes, né, espaço de preparação para a vida na sociedade, tem que ser isso mesmo, né, enquanto um espaço de apresentação de leis, de cumprimento das leis. Então, muito importante esse esclarecimento para mostrar que não é um tema que está nascendo do nada, é um tema absolutamente respaldado pela legislação hoje e que também dá toda a segurança para a escola trabalhar. Agora eu vou fazer nesse sentido aqui, começando com o Pedro, e depois quero ouvir todo mundo sobre isso, que é uma pergunta também de um pouco mais de cunho pessoal, assim, para ouvir cada um de vocês. Então vejam bem, o que fez, né, cada um de vocês 4 aqui, quererem, né, estudar, pesquisar a oferta de educação sexual nas escolas, né? E como que cada um de vocês vê a importância da escola trabalhar com educação sexual para crianças. Então começo por você, Pedro. Bom dia, professor Mauro. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Bom dia a todos os colegas que estão aqui presentes. Respondendo à sua questão, é o seguinte: esse tema já é um tema que vinha aflorando nos nossos anseios há um bom tempo. Nós não tínhamos ainda, digamos assim, um respaldo mais concreto na realização desse trabalho dentro da escola. É um tema polêmico, como já foi dito, e por ser um tema polêmico, ele permeia um certo tabu, né, que resiste no ambiente escolar. Porém, como o professor mesmo já colocou para nós aqui, ele está respaldado nas leis que asseguram, né, esse trabalho, e que eu vejo de grande necessidade ser desenvolvido, porque ele incomoda nós que estamos na regência quando
ele aflora dentro da escola, no sentido de estar trazendo para o ambiente escolar aquilo que é reflexo da sociedade. E muitas vezes os pais não conseguem perceber que esse fator ele não acontece no ambiente escolar, ele acontece fora do ambiente escolar e ele é levado para dentro do ambiente escolar. Por isso a escola precisa trabalhar isso, precisa moldar melhor, né, esse contexto para que não haja nenhum transtorno que venha depois causar maiores consequências até mesmo para o seio familiar, né? Então eu vejo isso com uma grande importância no momento e que não deveria ser restrito apenas à Escola Estadual Melo Viana, mas as demais escolas também deveriam estar pensando em abranger esse projeto aí e abraçar com melhor boa vontade que puderem. Exato, ou seja, não é um tema que nasce necessariamente dentro da escola. Muitas vezes eles vêm de fora para dentro. E a escola, enquanto espaço democrático, espaço que precisa pautar os temas da sociedade e preparar ali os nossos jovens para o mundo, precisa de algum modo, mais do que reprimir, propriamente enfrentar, discutir e abordar esses temas, né? Então é muito bom o convite que o professor Pedro faz para que esse projeto e toda a discussão seja ampliado, né? Hoje ele está sendo tocado na Escola Melo Viana, mas pode futuramente também ser tocado, se já não é, né? Pode ser até que já seja também em outras escolas, né? Depois o professor Jairo pode complementar para a gente em que pé está aqui em Carangola, ou mesmo em cidades que ele conhece, esse debate, não é? Deixa eu ouvir agora Youssef e Raquel. Youssef, por que, né, o que fez você querer estudar, pesquisar esse tema, né? E qual a importância que você vê nisso de trabalhar na escola? Lembrando que Youssef e Raquel, vocês estão em qual modalidade de bolsa? Lá na UEM? De voluntário, né? Então são bolsistas voluntários. Lembrando que a nossa UENG, isso é uma coisa que a gente já falou em outros programas aqui, tem várias modalidades de bolsa para nossos estudantes, né? Então quem está ali na UENG tem possibilidade de ser bolsista de iniciação científica, de monitoria, voluntário, de PIBID. Então temos aqui 2 casos aqui de sucesso entre nós, de alunos que são hoje vinculados a projetos de pesquisa na nossa unidade, o que vai contribuir muito para o currículo deles. Tá bom? Youssef, então fala para a gente o que te levou a esse tema. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né? Então é justamente porque é super necessário o conhecimento dessas leis, conforme o professor Jairo mencionou no início pra gente. E as pessoas sabendo dessas leis, elas podem sim, né, cobrar da escola, porque, né, é um dever da escola, mas não só de exigir da escola, mas também estar sempre sendo parceiras das escolas, né, ofertando essa educação sexual para as crianças. E outra importância também por muito antes de falar sobre sexo, é que a educação sexual, ela se implica para a criança. Mas é justamente sobre consentimento, que ela é dona do próprio corpo, que as suas partes íntimas, por exemplo, só podem ser tocadas por adultos, né, em momentos de higiene, como o banho, como a gente vê nas creches. Então, é justamente para que ela entenda a diferença entre o cuidado, entre a proteção e principalmente entre o abuso. Então, essa é a importância, para que ela saiba o direito dela entre dizer não, né, entre saber dizer não. Então, enquanto muitos talvez seguem, né, lá fora aquele discurso assim, o meu filho ou a minha filha é muito nova ou não tem idade para poder aprender essas coisas. Mas é a partir daí que nós, né, adultos, que temos entendimento dessas coisas, e entre outros lá fora que tem entendimento, que pode tocar nas nossas crianças. Então, elas precisam se defender. Então, a educação sexual ela serve para proteger também contra a violência. Exato, esse ponto é muito importante, né? Ou seja, os problemas já existem, né? A escola simplesmente está pautando eles para preparar o enfrentamento, né? Não é ela que em si está criando os problemas, né? Ela só está pautando eles. Raquel. A todos. Bom, a sexualidade é muito importante pois ela, para as crianças ter conhecimento não só sobre sexo, mas também ela aborda sobre o conhecimento do seu próprio corpo. Então, essa questão trabalhada na escola vai auxiliar ela a ter o conhecimento do seu próprio corpo e também da sua importância. Muito bom. Agora, Jair, você vai ter que voltar uns anos aí na sua trajetória para contar para a gente como que nasceu o teu interesse. Deixa eu só fazer uma correção aqui, dizer que o projeto ele tem uma bolsista de iniciação científica que não pôde estar com a gente hoje, presente, a Vitória, se ela estiver nos escutando, um abraço para ela, né? E eu trouxe justamente os 2 estudantes voluntários, né, para a gente poder ter aqui uma
estudantes, né, também junto para conversar com a gente sobre o assunto. Bom, a questão da minha trajetória, na verdade, acho que desde da minha graduação que eu me interesso pelas leituras, né, relacionadas a gênero, sexualidade, e eu já me envolvi bastante com grupos, né, que discutem esse assunto, grupos de pesquisa, grupos na universidade, na minha época de graduação, né, de estudo voluntário. E aí, a partir do momento que eu me tornei professor do ensino superior, comecei a escrever, né, projetos relacionados a não só à educação sexual, mas também ao bullying, né, a própria formação de professores neste campo, né, de atuação. E até hoje eu tenho conseguido tocar, né, alguns projetos, na maioria de pesquisa, mas também já orientei enquanto projeto de extensão, mas todos relacionados, né, dentro dos estudos de gênero, sexualidade, e especialmente também agora, mais recentemente, em masculinidades, né, que também me interessa enquanto pesquisador. E só também aproveitando para poder fazer um convite, né, enquanto professor aqui da Universidade Estadual de Carangola, na UENG, eu tenho um grupo de pesquisa, né, que é um grupo que ele é composto por mais 3 professores, que é o Gênero e Política, Debates Contemporâneos de Educação, no qual a gente se reúne uma vez por mês para a gente poder fazer discussão. A gente tem um planejamento de trabalho junto com os estudantes da unidade, né? Então, também deixo aqui meu convite para quem quiser conhecer um pouco mais, né, desse trabalho, um pouco mais desse coletivo, né, só fazer contato comigo ou com a própria UENG, que ela vai conseguir também repassar maiores informações. Então, basicamente, assim, eu falei resumidamente um pouquinho da minha trajetória, mas eu acho que desde quando eu, né, digamos, consegui, desde a minha formação inicial, desde a minha graduação, que eu comecei a me interessar por esse assunto, né? Então, eu só venho estudando isso, né, à medida que os anos vão passando, a gente vai ficando cada vez mais interessado, inclusive, nas leituras, nas discussões, porque é algo que está sempre se atualizando, né? É uma discussão nova, pelo menos em matéria de divulgação e visibilização na sociedade, né? Agora que talvez a gente está vendo um pouco mais dessas discussões aparecendo, né, inclusive na mídia, e eu acho que tem sempre coisa para a gente poder aprender dentro desse campo aí de discussão de sexualidades. Perfeito. Então, o professor Jairo tem bastante propriedade para falar sobre o tema e haja vista essa trajetória de pesquisa dele há bastante tempo já com esse tema, não é? Agora, especialmente para o Pedro, Pedro, você que está ali na escola, no cotidiano, né, todos os dias, enfrentando os dilemas do espaço escolar, as questões que surgem, né? Como que você vê assim, as dificuldades em se trabalhar com educação sexual nas escolas? Que tipo de desafio que você já enfrentou? Especificamente nesse sentido, na regência eu ainda não tive essa situação abordada em sala de aula, mas eu tenho conhecimento das colegas que já tiveram essa situação e tiveram uma grande dificuldade por falta, às vezes, até mesmo, diria, de conhecimento, né, da causa e até mesmo de como agir diante da situação que foi apresentada a elas. Eu gostaria também de aproveitar aqui e dizer o seguinte, que muitas vezes o que acontece? As pessoas entendem a questão da sexualidade como a questão da pornografia. E isso aí é que causa talvez também um entrave muito grande, até mesmo para nós profissionais, no sentido de fazer um trabalho mais específico nessa questão. Porque eu entendo que a visão que às vezes a família tem é a visão da pornografia e não da questão da sexualidade em si. Então, isso muitas vezes se torna conflito, aí, né? Se torna conflito e acaba travando até mesmo a ação do regente. É uma incompreensão de base, uma incompreensão do próprio conceito do que é o conceito sexualidade, que não tem nada a ver com uma questão de pornografia, né, Jair? Exatamente, até porque, assim, é isso que o Pedro acabou de falar, né? Quando a gente fala em educação sexual, parece que o que vem de imediato na cabeça das pessoas vai ensinar a minha criança, meu filho a fazer sexo, né? Ou vai erotizar a criança desde novinha. Não é isso, não é esse é o propósito da educação sexual. A educação sexual é um campo bastante amplo, né? E que envolve especificamente, né, o trabalho, que é um trabalho de
de valorização de corpos, das diferenças, né, da autoestima da criança, de levar para a criança as primeiras informações, né, em relação à questão do toque, né, igual já foi comentado aqui também pelo Yusuf, que é o toque positivo, o toque negativo, e aí, qual que é a diferença entre eles, quem pode tocar no seu corpo, né? Qual que é a diferença de um toque que remete a um carinho, a um afeto, a um amor, de um toque mais abusivo, que pode ser violento. Então, é um trabalho de prevenção com as crianças e também de uma valorização das próprias diferenças que existem dentro da escola, né? As crianças, elas não são todas iguais, elas são diferentes em matéria de corpos, em matéria de cultura, em matéria de conhecimento, né? E também é lógico, né, preparar a criança para, inclusive, ser adultos mais saudáveis em relação a isso. Ou seja, meninos que possam se tornar homens menos violentos, né? Nós sabemos que vivemos num país com uma das maiores taxas de feminicídio. No Brasil também, a cada hora, 3 crianças são abusadas, isso no sentido notificado, né? Isso porque nós não sabemos o que é subnotificado. Então, certamente, esse número é muito maior. Então, quando a gente trabalha a educação sexual na escola, a gente está querendo isso. A gente está querendo formar, né, cidadãos desde criança, né, para que eles sejam mais conscientes e mais saudáveis com eles e com os coleguinhas e com os outros, né? Essa é a intenção da educação sexual, né? É um trabalho que visa o bem-estar da criança e do adolescente, né? Não tem nada a ver com em moldar a criança no que diz respeito a incentivar o sexo. Isso aí seria uma imagem ou um pensamento deturpado sobre o que de fato é educação sexual. E só lembrando que todo o trabalho de educação sexual tem uma linguagem própria, adequada para trabalhar com as crianças. Então, até mesmo geralmente quem trabalha com educação sexual sabe disso, estuda para isso, né, e sabe exatamente o tipo de linguajar que deve usar com as crianças para poder até mesmo fazer com que essas informações sejam mais acessíveis para elas, né, e que sejam mais claras e transparentes possíveis nesse tipo de trabalho pedagógico dentro da escola. Ou seja, há professores, há profissionais que são preparados para tematizarem isso, né? Não é qualquer um. E fica mais uma vez uma oportunidade a gente falar que educação não é tema que qualquer um pode chegar falando, né? Ou seja, tem gente que tem formação para isso. Às vezes no Brasil todo mundo se acha especialista em muita coisa, né? E esse tema é um tema complexo que merece ser tratado dentro dessa complexidade, né? Educação é um tema para quem é da área da educação. Claro que a sociedade precisa e deve trabalhar e discutir isso, né? Mas se temos um conjunto de profissionais preparados tocando nesse tema da maneira que deve ser tocado, acho que o primeiro passo da sociedade é ouvi-los, né? E eu acho que o Hora da UENG presta esse serviço aqui hoje, um serviço público de esclarecimento sobre o tema da educação sexual nas escolas. Bem, a gente vai para um rápido intervalo agora, não é? Voltamos daqui 2 ou no máximo 3 minutinhos aí para continuar aqui nossa conversa com os professores Jairo e Pedro e os alunos Raquel e Youssef. Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. 96 FM. Estas são as empresas que apoiam a cultura, a educação, a informação. Apoiar a Educativa FM é fazer parte dela. Educativa 96,7. Posto IP, onde seu carro encontra a máxima tecnologia em combustíveis e lubrificantes desenvolvidos pela Petrobras e também o melhor atendimento da cidade. Posto IP, aqui seu carro encontra qualidade e nós temos o prazer de encontrar você. Posto IP, Avenida Capitão Antônio Carlos de Souza 820, Santa Maria, Carangola. Telefone 3741-3911. A ótica mais tecnológica já está aqui em Carangola. Óticas Maier. Trabalhamos com medidas digitais com mais tecnológico e moderno equipamento do mercado óptico. O iTerminal das AIS. A Óticas Maier tem a mais completa linha de óculos de sol e de grau, de marcas nacionais e importadas. Você pode ter o melhor pelo preço justo. Óticas Maier. Rua Pedro de Oliveira, número 213, loja 1. Ao lado das lojas do Juca. Telefone 3741-6815.
Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público de Minas e SIAP, aproveite as taxas imperdíveis do Sicoob Saúde para crédito consignado. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Contrate o crédito consignado Sicoob Saúde e parcele o pagamento em até 96 vezes, com agilidade na liberação e sem avalista. Mas atenção, é na agência Sicoob Saúde, localizada na rua Santa Luzia 34 Centro, em frente ao laboratório José Amaro. Telefone 32 3741 3966. Tudo de bom para você, no coração da cidade. Tudo de bom para você. Armazém Valentim, à vista ou a prazo, como é bom comprar. Não tem burocracia para complicar. Quem é de Carangola sabe muito bem, lugar melhor não tem. A distribuidora de bebidas Carancola é uma tradição no comércio de bebidas em Carangola e região, atuando nesse segmento há mais de 40 anos, além do comércio de refrigerantes, locação de mesas, cadeiras, caixas térmicas e geladeiras. Atua também com uma vasta linha de produtos zero açúcar, sem lactose, leites vegetais, sucos, energéticos, isotônicos, água mineral, água saborizada, balas e chicletes. Adquira nossos produtos nas lojas de sua preferência e valorize o comércio de sua cidade. A Carancola está localizada na rodovia Carangola a Fervedouro, logo após a ABB. Ligue 329-9977-0869. WhatsApp 329-9994-5658. Carancola, uma tradição em distribuição de bebidas. Partiu faculdade com a nota do Enem. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial e EAD. Entre com a sua nota e comece a pagar somente em março. Matricule-se hoje mesmo com sua nota do Enem e ganhe 2 mensalidades grátis, mais descontos de até 80% e bônus para estudar inglês. Amplie suas chances no mercado com a Docton. Acesse docton.edu.br/partiu faculdade. Venha para a Docton. Doutor Giovanni Leonardo de Lana, médico pneumologista, especialista em doenças do aparelho respiratório, asma, bronquite, enfisema pulmonar, pneumonia, tratamento do tabagismo, entre outras. Atendimento na Rua Barão de São Francisco, número 97, sala 2. Telefone 3741-3291 e 99860-3291. Hora da UENG. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Carangola. Bem, estamos de volta aqui com o tema de hoje do Hora da UENG, que é a educação sexual nas escolas, recebendo nossos convidados, professor Jairo, professor Pedro, os alunos Yusif e Raquel, né? E eu queria, nessa volta do intervalo, registrar aqui a contribuição, né, de um ouvinte, o Augusto, que está acompanhando o programa e disse para a gente, abre aspas, sexualidade precisa deixar de ser a carteira de identidade do ser humano e infelizmente será um tabu, pois começa tanto com o outro quanto com a própria pessoa. É preciso entender-se enquanto ser, sexualidade, crescer no conhecimento de si mesmo e entender e compreender o outro. E é o respeito de como lidar consigo mesmo, né? Então, obrigado ao Augusto pela contribuição aí. E é interessante que no intervalo aqui a gente conversava um pouco, né, entre nós e com a Clarinha também, a comandante aqui da Rádio Educativa, e de como esse tema, por exemplo, o tema do abuso sexual, é um tema muito disseminado em nossa sociedade, né? Em qualquer região, seja no âmbito regional, seja no âmbito nacional, não é? Para você que é ouvinte da Rádio Educativa, né? Certamente você já ouviu por aqui nos noticiários, em algum momento, registros, ocorrências, casos de abuso sexual, não é? Mesmo, seja em ambiente escolar na nossa região. Eu lembro recentemente, eu acho que no ano passado, teve um caso em Espera Feliz, que estou me recordando. Enfim, é um tema que existe. Você não é um tema novo para você, ouvinte. Eu tenho certeza que você já ouviu esse tema em algum noticiário por aí. A questão que surge é como trabalhar isso, como abordar isso, no que a escola pode contribuir para a gente enfrentar essa chaga
da nossa sociedade. Não é? Então, pensando um pouco esse debate de como enfrentar, como resolvermos esse problema, eu queria ouvir dos nossos convidados aqui hoje, né, como que as famílias podem se tornar parceiras, né, da escola no trabalho de orientação com as crianças. Como que a gente pode contar, então, com as famílias nesse trabalho? Professor Pedro, começamos? Ou Jairo? Quem quer começar dessa vez? Bom, posso começar, então? Então, eu acredito o seguinte, todo trabalho feito nas escolas deve ser feito sempre em parceria com as famílias. Então, acho que é muito difícil você pensar um trabalho, especialmente trabalhando com educação sexual, né, práticas ali vinculadas a esse assunto, desconectado, inclusive, do conhecimento e da participação da família. Né, igual nós fizemos, inclusive, nesse projeto que eu estou à frente, é um projeto que a primeira preocupação que eu tive, né, como não poderia ser diferente, é ir até a escola, apresentar o projeto para a gestão da escola. A gestão da escola imediatamente, né, de uma maneira muito consciente, me convidou para poder participar da reunião com os familiares, né, dos alunos, dos estudantes do 5º ano. E aí eu apresentei o projeto, né? Isso daí também depois foi discutido em reunião particular dos professores com os pais, né? Para que houvesse um esclarecimento de fato do que ia ser feito dentro da escola, né? Quais seriam ali as oficinas, né? O passo a passo, como é que ia se dar esse planejamento. Então, ou seja, acho que primeiramente que essa parceria ela realmente se concretize. Não dá para poder a escola trabalhar isoladamente e nem às vezes pensar a família trabalhar isso dentro de casa sem também uma comunicação com a escola. Agora, no âmbito doméstico, né, dentro de cada lar, eu acho que pai, mãe, avô, tio, eu acho que todos os membros familiares deveriam pensar, né, que essa discussão tem de ser feita também no âmbito familiar, da maneira mais clara possível, mais objetiva possível, na medida que for aparecendo realmente a oportunidade para poder conversar com os filhos e filhas, né? Então, existem momentos, inclusive, que são momentos mais propícios, na hora do banho, né? Na hora da brincadeira em casa, na hora, por exemplo, que os pais estiverem junto com os filhos assistindo algum programa, né, na televisão. Então, são sempre oportunidades para a gente poder discutir, dialogar sobre esse assunto, né? E hoje em dia a televisão fala muito sobre isso, né? As oportunidades elas aparecem. Então, acho que esse diálogo da família com os filhos também é extremamente importante, né? De não ter muito digamos, quebrar um pouco esse tabu, né, ou essa resistência de conversar abertamente com os filhos sobre não só sexualidade, mas trabalhar sobre emoções, sobre sentimentos, né, sobre relacionamentos. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante, hoje eu estava até conversando com os meus bolsistas aqui voluntários, que uma coisa também que é importante é essa ideia de que a criança namora, né? Eu acho que a escola, eu já vi muita escola reclamando sobre isso, né? O modo como às vezes as crianças elas chegam na escola e já pensam logo nessa ideia do namoro, né? Do namorico. E criança não namora, né, gente? Então a gente tem que ter essa consciência. Criança não namora, né? E é muito ruim quando a gente vê um incentivo, às vezes, de alguém, seja da parte familiar ou qualquer outro coleguinha mais velho, incentivando isso, porque isso aí é um movimento contrário à educação sexual, inclusive, né? Porque aí isso sim está fomentando, né, uma sexualidade precoce na criança. Então, evitar, inclusive, de utilizar esse tipo de linguagem, de influência ou fala, né, e aí, na escola, né? Quem que é seu namoradinho? Quem que é sua namoradinha? Né? Aí, às vezes, a criança chega em casa dizendo que tem um namoradinho ou tem uma namoradinha. Então, quando isso acontecer, é para os pais ficarem ligados, é para eles ficarem em alerta, porque isso aí não é bacana, não é legal, né, acontecer especialmente, né, nessa faixa etária das crianças pequenas na escola. Então é para ter bastante cuidado com isso, né, com o modo como a gente conversa com as crianças sobre esses assuntos, né? É para poder esclarecer e para poder prevenir, e não para poder estimular, né? Então, acho que o papel da família nesse sentido vai por esse caminho, né? E principalmente, igual eu falei, nessa parceria estreita com a escola, né? Que eu acho que deve de haver, até porque, como eu já falei, existem leis, né? E até naquelas legislações educacionais que não estão
tão explicitamente falado, como é a própria BNCC, né, que orienta os nossos currículos, até nela a gente pode se basear, porque a própria BNCC traz competências ali em relação, né, à questão do trabalho cooperativo, da identidade, da valorização, né, das culturas, da formação da identidade da criança. Então, até a própria BNCC ela traz essa brecha para que a escola trabalhe. Então, se a escola, né, tem digamos, essa base legal para trabalhar, cabe também às famílias não só cobrar, mas também ser parceiras da escola para poder fazer com que esse trabalho de orientação e prevenção seja bem feito. Perfeito, é um trabalho conjunto, então, né? Pedro, lá na Escola Melo Viana, essa parceria acontece? Eu digo assim, as famílias são atuantes em relação ao universo escolar, participam, estão interessadas em debater a situação dos filhos? Como que é? Nós temos, sim, uma boa parcela de participação das famílias. É claro que a gente não trabalha com o universo de 100%, né? Infelizmente, deveria ser, mas não é. Mas nós temos uma boa aceitação por boa parte das famílias, elas são parceiras. Eu queria acrescentar nessa questão da parceria aí, desse trabalho conjunto da escola-família, a questão da busca do conhecimento. Eu vejo que as famílias, nessa parceria, devem procurar buscar conhecimento em torno dessa questão, até para que haja uma melhor aceitação do trabalho. Porque muitas vezes a falta do conhecimento leva as pessoas a duvidar do trabalho, a duvidar do profissional, né, e até mesmo a dificultar, de uma certa forma, esse trabalho. Então, eu acho que a questão do conhecimento ela é fundamental nessa parceria. Perfeito. E o Cif, Raquel, vocês já tiveram experiência, ou seja, as famílias de vocês conversavam com vocês também, quando vocês eram mais jovens, sobre esse tema, sobre outros? Como é que dava a relação da família de vocês com o ambiente escolar também? Como é que era? Do mais novo, não, né? Não que eu me lembre. E até mesmo na escola. Então, assim, complementando um pouco do comentário do professor Jairo, né? Um exemplo que ele falou sobre uma criança, por exemplo, aos 4 anos de idade, ela aprende, né? O que é o amor, por exemplo. Ela começa a manifestar esse sentimento. Então, por meio de um abraço, por meio de um beijo, né? De um carinho. Então, ela aprende a diferença entre gostar de alguém como amigo e a diferença entre gostar, né? De alguém como namorado. Então, ainda antes de se ensinar sobre o sexo, né, a gente explica para a criança como que ela se deve proteger diante essas situações que podem ocorrer em escolas, né, como o namoro de crianças, gostar. Eu também, na minha família, não, e também na escola não era abordado esse assunto. Então, por isso que eu acho importante ressaltar agora, falar sobre esse assunto nas escolas. Não só os pais, mas também ter um incentivo da escola com os alunos. E assim, eles têm mais conhecimento do assunto, do que é sexualidade, e também de como se proteger. Perfeito, perfeito. Bem, vamos entrar naquele momento agora em que a gente propicia, né? A gente dá a mina de ouro, ou seja, o lugar onde a gente pode encontrar bastante informação e que os ouvintes possam seguir estudando e seguir pensando sobre esse tema, não é? Então, deixa eu pedir aqui, e vamos até também ter uma divulgação de livro daqui a pouco aqui, não é? Mas eu queria ouvir dos nossos convidados qual local, né, editora, site, podem ser encontrados livros e mesmo recursos pedagógicos, né, para se trabalhar com crianças esse tema do esse assunto da educação sexual, como elas podem se proteger de eventuais abusos, não é? Então, onde que a gente pode encontrar mais informações? Então, famílias que estão nos escutando, educadores, educadoras, olha, eu, particularmente, tenho buscado bastante informações imateriais, né, recursos pedagógicos, numa editora, que é uma editora que ela foi fundada por mulheres, mulheres, inclusive mães e professoras, pesquisadoras, preocupadas justamente nessa ausência desse tipo de material para se trabalhar com as crianças. Uma delas, talvez uma das mais conhecidas educadoras desse assunto, ela é uma pedagoga, é a Carolina Arcari, né? E ela tem alguns livros, né, publicados. E essa editora, é só vocês jogarem no Google, que é facinho de achar. É só colocar lá, Editora Caqui, né? Caqui mesmo, né? Nome igual da fruta. E aí essa editora, quando a gente abre o site dela, vocês vão encontrar lá diversos livros, são livros infanto-juvenis,
com os mais, com uma variedade enorme, né, de, digamos, assuntos que são assuntos pertinentes ao trabalho da educação sexual, né? Então eu vou só falar aqui para vocês rapidamente, né, o título de alguns, só para conhecimento. Inclusive o mais famoso dos livros que estão lá, que é da Carolina Arcari, é um livro chamado Pipo e Fifi, Ensinando Proteção contra a Violência Sexual, da Carolina Arcari. É um livro bem bacana, né? Um livro bastante lúdico. Inclusive, no site da mesma editora, é possível também que os pais, né, que se interessem, às vezes a escola que se interesse, comprar também outros recursos pedagógicos. No caso, existem os bonecos, né? O boneco Pipo e a boneca Fifi, né, que também dá para comprar, levar para a escola, trabalhar com as crianças. A gente sabe que as crianças gostam, né? E elas se atraem muito com os objetos, os brinquedos. Então, esses 2 bonecos são muito interessantes. Além disso também, né, nós temos outros livros incríveis na editora Caqui, por exemplo, Ilha de Lágrimas, né, das Lágrimas, que é um livro que vai abordar especialmente as emoções, né, para o gênero masculino, no caso, com os meninos. A gente sabe que a gente vive numa cultura muito machista, né, e que censura as emoções do menino, né, da criança, do gênero masculino. Então, é importante também trabalhar com esses assuntos, né? Ou seja, trabalhar com quebrando um pouco desse estereótipo de uma masculinidade, né, violenta, que não chora, que tem que ser firme, que tem que ser viril, que tem que ser forte. Então, são livros que dá para trabalhar especialmente com os meninos na escola, para, igual eu falei anteriormente, né, para que eles se tornem homens mais conscientes, responsáveis, né, homens mais compreensivos, menos violentos com as mulheres, e que a gente possa futuramente ter, né, um país com menos, inclusive, violência, né, de gênero, especialmente com menos feminicídio. Tem também um livro Quinzinho, né, que trabalha com a questão racial. Tem também um livro chamado Joaquim em Sentir Raiva é Ruim, que trabalha com as emoções das crianças, né? Discute essas emoções. Que legal, o Abraço de Cacau, que também é um livro bacana, que trabalha justamente com quem que a criança, né, pode ter contato, né, no sentido de um contato afetivo, um contato íntimo, né, trabalha a questão da intimidade com as crianças, que é bem bacana também. Temos um livro também que é o Gogó, De Onde Vêm os Bebês, que trabalha de uma maneira bem lúdica e dinâmica, né, sobre a gestação com as crianças, que é uma coisa que elas trazem, às vezes, muita curiosidade, né? Como é que são feitos os bebês, né? Como é que é feito um neném? Então, é um livro bacana, um livro lúdico que ajuda o professor, né, e também os pais a falarem com seus filhos sobre esses assuntos que, às vezes, são delicados, mas que tem, né, igual eu estou mostrando aqui, existem materiais bons, né, que é uma leitura para poder ser feita com as crianças. E livros infantos e juvenis são talvez os melhores recursos para se trabalhar os assuntos relacionados à educação sexual, né? Porque, além de tudo, além de informar, né, o adulto vai estar ali estimulando a criança à leitura, né, que é algo também que eu acho que é positivo e é bacana também de se falar. E também existem outros livros. Na própria editora tem um livro também que é para crianças um pouco mais grandinhas, que é Tuca e Juba, Ensinando Consentimento para Adolescentes. Então é só entrar no site da editora Caqui, que vocês vão encontrar assim, uma variedade, um leque imenso de bons livros, livros que foram aprovados pelo MEC, não são livros, vamos dizer, que não tenha tido uma aprovação, né, legal, assim, no que diz respeito a um trabalho pedagógico sério, né, uma escrita pedagógica, né, vinculada e voltada para a escola. Então, para mim, é uma fonte bacana de conhecimento. Então, anotem aí né, para vocês depois buscarem no Google, que é a Editora Caqui. Vocês vão ver não só os livros lá, mas também um resuminho do que se trata, né, do que é abordado em cada um desses livros, tá? Então fica aí uma dica para vocês, além do que o próprio professor Mauro falou no início aqui da fala dele, né, o trecho do livro da Guacira Lopes Louro. A Guacira Lopes Louro também, ela é uma referência nesse assunto, que também não é difícil de encontrar os livros dela, é só jogar o nome completo da autora no Google, que também vocês conseguem puxar, né, alguns artigos científicos e até os livros dela, Guacira Lopes Louro, né, que ela também é uma referência aí para quem estuda gênero, né, tenha uma preocupação aí com o tema da educação sexual. Perfeito. Então, o tema da educação sexual, mais do que incentivar qualquer coisa, é um tema que protege. É um tema que protege nossas crianças.
Eu vou passar por uma rodada agora de considerações finais, também para já iniciar a nossa despedida. Eu vou começar com o professor Pedro. E aí, professor Pedro, se o senhor puder aproveitar para fazer também a divulgação do livro de vocês aqui, pode ser? Ok, muito obrigado. Nós estamos, então, prestes ao lançamento, agora do dia 5, às 19 horas, lá no auditório da UENG, de um livro aqui em parceria com o professor Jairo e com a professora Érica, que ele aborda os olhares sobre o gênero e masculinidade na educação. Nós aguardamos a todas as pessoas que se interessarem, né, em conhecer esse trabalho dos professores, juntamente com a participação também de alunos da UENG, lá no auditório da UENG, no dia 5 agora, às 19 horas. Contamos com vocês lá e esperamos que vocês aprovem esse trabalho. Isso, e aí nós teremos assim, os livros para poder serem lançados nesse dia lá no nosso auditório. Eu quero aproveitar então agradecer a presença dos colegas, já posso chamá-los de colegas, né? Já estamos no mesmo barco. E agradecer a Clarinha por ter nos dado esse espaço, ao professor Mauro, ao professor Jairo, que me convidaram. Agradecer também a direção da escola, né, que também me liberou para que eu pudesse estar aqui em nome da escola, contribuindo nesse trabalho. Muito obrigado a todos vocês ouvintes, né, por essa audiência. Youssef, obrigado pela sua presença aqui, suas considerações finais. Minhas últimas considerações finais exatamente sobre as dificuldades, né, que se tem de se trabalhar dentro da sala de aula, nas escolas. Por exemplo, hoje, nas universidades, não sei em outras, né, não se aborda em matérias específicas para quem está se formando como um professor para atuar em sala de aula, sobre educação sexual. Então, assim, por exemplo, países como Holanda, Canadá, já se trabalha isso na educação infantil, ali no ensino fundamental 1. Então, os conteúdos a se trabalhar mais voltados, né, a uma linguagem mais apropriada à criança. Os tópicos, né, eles evoluem de acordo com a idade deles. Então, é mais para isso. Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje também. Suas considerações finais, se você quiser. Eu queria só agradecer ao professor Jairo pela oportunidade de participar do projeto e também falar sobre a importância, o quanto é importante se trabalhar esse assunto de sexualidade na escola. E vai trazer muitos ganhos para as crianças, conhecimentos para as crianças sobre esse assunto. Por isso que eu acho importante. Sim. Obrigado, Raquel. Professor Jairo, suas considerações finais. Bom, é hora de agradecer, né? Igual o professor Pedro também fez, eu quero agradecer primeiramente ao professor Mauro pelo convite, né, de estar aqui hoje falando sobre esse assunto extremamente importante, agradecer a presença do professor Pedro e o convite também aos meus bolsistas voluntários, a Vitória, né, que está em casa, deve estar nos escutando uma hora dessa, a nossa bolsista de iniciação científica também. Agradecer a Keila, lá, a diretora da escola Melo Viana, que sempre tem me recebido com muito carinho, com um acolhimento muito bacana, né, uma porta aberta incrível assim, de trabalho na escola, né, por meio desse acolhimento. E também agradecer aos parceiros lá da UENG, né, que nós temos aí outros professores e estudantes que também estão junto comigo, né, no grupo de pesquisa, e também a professora Érica, que escreveu junto comigo aí o livro que nós vamos lançar, né, lá na unidade, né, das nossas pesquisas aí em conjunto. E é isso, pessoal. É só dizer que eu espero que, né, espero que o nosso projeto tenha aí um sucesso no sentido de ajudar a escola, né, a trabalhar mesmo, a colocar em prática, né, esse tema, né, dentro das oficinas, né, que nós vamos promover aí nos próximos meses, né, e é isso, né. Eu espero que a universidade possa colaborar nesse sentido, que eu acho que é essa a função da universidade, né? A universidade ela tem que colaborar na medida do possível, né, com as escolas da cidade, né, especialmente com uma escola que abre assim, as portas de modo tão gentil como foi a Escola Melo Viana. Perfeito. Eu agradeço os nossos convidados hoje, agradeço a Rádio Educativa por mais uma oportunidade de 1 hora da UENG, prestando esse serviço de informação e conhecimento para a nossa sociedade. A Hora da UENG volta na próxima semana. Meu muito obrigado. Você ouviu na Educativa
Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Hora da UENG. Educativa, 12:07. Pode fazer o que quiser, até me machucar.